How? Hoje a gente vai trabalhar o lúdico, tá? A gente vai usar nossa imaginação e eu vou contar pra vocês uma história. Se você quiser fechar o olho, você pode fechar, porque eu fecharia. Mas se você também não quiser, você pode ficar olhando pra mim, também, não tem problema algum. Imagina duas pessoas conversando, tá? Uma delas é Deus e a outra é um anjo que não tem asa ainda. Só que ele precisa fazer alguma coisa para conseguir essa asa. E Deus fala assim para ele: eu vou te dar uma missão. E se você conseguir concluir essa missão, você vai ter suas asas. Guarda essa informação, guarda. Vamos cortar para duas crianças brincando no gelo, tá? São dois irmãos. Um tem na base de uns 9 anos ou 10 e o outro tem uns 5 anos, tá? O de 5, o gelo quebra e ele cai e se afoga. E o de 10 vai lá salvar ele. Só que o de 10 consegue salvar o irmão, só que ele fica surdo de um ouvido. Esse de 10 anos, ele trabalha numa farmácia para um senhor. E o senhor, um dia, ele tá fazendo uns comprimidos, que é uma farmácia de manipulação. Detalhe, é um tempo antigo, tá? Vamos pôr aí uns 1940. Ele tá fazendo uns remédios para uma moça que tá com gripe. Na época as pessoas morriam de gripe, né? Ele descobre que o filho dele morreu. E aí ele fica tão atordoado que ele coloca veneno no remédio e bota pro rapaz entregar, o de 10 anos. Só que aí ele vê que é veneno e ele consegue salvar a vida dessa pessoa que tá quase morrendo, que ia tomar veneno e ia terminar de morrer. Ele chega no senhor e fala: ó, eu vi que era veneno e tal. Aí o senhor vai dar o remédio certo, porque ele tava muito atordoado. Esse rapazinho de 10 anos, ele é apaixonado por uma mocinha, tá? Que também tem a mesma idade que ele. O pai desse rapazinho de 10 anos, ele trabalha numa financeira, tá? Ele é dono dessa financeira. É tipo um banco. Existe um cara que é o dono da cidade, porque ele é muito rico. Ele manda na cidade. Ele só não consegue mandar nessa financeira, tá? O pai trabalha com o tio desse garotinho. Corte para. O rapaz já adulto, ele tá prestes a sair da cidade. E ele reencontra essa moça que ele estava apaixonado na infância. Ele se reapaixona por ela, ou talvez nunca tenha esquecido ela. E eles começam a conversar. Porém, esse rapaz era para ele ter ido embora da cidade, porque ele estava programado para tentar a vida numa cidade maior. Ele acabou ficando por causa dessa moça. O irmão dele, que era o pequenininho que foi afogado, ele foi pra guerra e não aconteceu nada com ele, tá? Ele tava voltando como um herói porque ele conseguiu destruir um avião que ia matar toda a tropa de um navio da parte dele. Ele conseguiu destruir esse avião. Enfim, ele era um herói de guerra. O pai dele faleceu. Ele tomou a frente da financeira junto com o tio, casou com essa moça. Eles tiveram 3 filhos, tá? E a vida dele tava meio rotineira. Ele ficava muito pensando do que seria a vida dele se ele fosse para outro lugar. Se ele tivesse ido embora e não tivesse ficado com essa moça. Ele ajuda pobres. Ele constrói casas para pobres. Para os pobres fugirem do aluguel. Então os pobres não ficam tão na mão desse cara que é o dono da cidade, praticamente. Um dia acontece um rombo, uma falha de cálculo na empresa dele. Ele tá devendo $8.000 de impostos, tá? Só que, na verdade, não foi que ele roubou, foi simplesmente um erro mesmo de cálculo. Ele fica desesperado porque ele vai ser preso se pegarem essa falha. E aí ele chega no dono da cidade, o ricão, e pede ajuda pra ele. E ele fala que vai ser o primeiro a entregar ele. O que esse rapaz faz? Ele vai pra ponte pra se jogar da ponte, porque ele já tá muito cansado da vida, da rotina, ele tá cansado de ajudar as pessoas e ele passou por esse momento e não sabe o que fazer. Ele vai se jogar de uma ponte. Quando ele vai se jogar da ponte, ele encontra um rapaz que diz pra ele que é um anjo. E ele diz: se você é um anjo, por que você não tem asas? Pegaram? O cara se joga na frente dele, ele acaba pulando pra ajudar o cara. E o cara vai mostrar pra ele como seria a vida das pessoas se ele não existisse. Então ele começa a ver como seria a rotina da cidade se ele não existisse, se ele não tivesse nascido. Ele não acredita, ele vai parar na casa da mãe dele, a mãe dele acha que ele é um assaltante e tira ele. Primeiro que o irmão dele teria caído dentro do gelo e teria morrido, porque não teria ninguém para salvar ele. A moça teria morrido com veneno, que ele ajudou a salvar. Os filhos deles não teriam existido. A moça não teria conhecido ele, a moça acaba solteira, né? E tipo, naquela época você ficar solteira é meio que, né, depressivo, é triste.
As pessoas que ele construiu a casa, as pessoas são todas muito pobres porque elas estavam devendo muito aluguel pro dono da cidade. Ele começa a ver toda essa realidade. Como termina essa história? Você vai ter que ver. Porque isso, na verdade, é um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. E é um filme de 1946 que você vai amar. Eu tenho certeza. Apesar dele ser preto e branco, as pessoas têm problema com isso. Eu vi no Friends a Mônica contando pra Phoebe, no episódio de Friends, que esse filme fez ela resgatar a fé na humanidade. Eu falei, caraca, eu preciso ver esse filme. Eu assisti, tem na Netflix e você pode assistir ele. Às vezes a gente não sabe o quanto a gente é importante na vida das pessoas. A gente não tem noção do quanto a gente faz diferença nesse mundo. Não tô falando do meu caso, porque no meu caso eu tenho pessoas que querem me ver pelas costas, querem estar longe de mim. Mas eu tô falando de pessoas que realmente fazem a diferença no mundo. No caso da minha mãe, eu faço diferença acho que na vida da minha mãe, tá? Inclusive, um beijo, mãe, obrigado. Fora isso, acho que não. Inclusive, com esse canal aqui, eu consegui ajudar muita gente. No começo, sempre que eu faço vídeos falando da minha experiência de vida, do que aconteceu comigo e tal, e como eu superei isso, muitas pessoas falaram comigo, caraca, você me ajudou, eu sempre te assisto porque eu gosto de você e tal, você me dá muita força e tal. Então, olha só, como a gente não tem noção, eu achava que era só minha mãe e já apareceu mais gente aí. Então a gente entra numa bolha de rotina, de tristeza, de alguma coisa, e a gente não faz ideia dessa dimensão. Como é um filme, a gente não tem a oportunidade de ter uma segunda chance, de ver como seriam as coisas sem a gente. Então vamos aproveitar, vamos fazer uma reflexão sobre isso, vamos assistir esse filme, porque vocês precisam saber do final dessa história. Vamos fazer uma reflexão sobre isso e vamos tentar dar valor às coisas, tentar dar valor às pessoas. É por isso que muita gente se suicida, tem muita gente pedindo ajuda, tem muita gente pedindo atenção e as pessoas simplesmente ignoram. Hoje em dia a gente vê muito quem tem dinheiro, a gente admira pessoas que conseguiram coisas materiais. A gente admira pessoas que conseguiram um bom emprego, que tem dinheiro, que tem um bom carro. Essas pessoas a gente admira, porque automaticamente você pensa que essas pessoas são excelentes no que fazem. Só que às vezes, como ser humano, essa pessoa não é tão legal assim. A gente não tem esse discernimento de saber valorizar o ser humano, fora as coisas materiais. A gente não tem noção de valorizar o ser humano, das coisas que eles fazem pela gente, do quanto a gente se doa para as outras pessoas. As pessoas não dão valor nisso, mas a gente precisa dar valor nisso, porque uma hora a gente pode perder uma pessoa que a gente ama muito e aí um pouquinho tarde, né, para estar refletindo. A hora de refletir é agora, enquanto a gente tem todas as pessoas ao nosso lado e fazer o melhor que a gente puder por todo mundo. Assistam A Felicidade Não Se Compra e comenta aqui o que vocês acharam, tá bom? Tchau.